Ah, agora deu certo. Oi, doutor Milton, tudo bom? Que Tudo bem. alegria! A gente está junto aqui para fazer esse bate-papo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à BMIB pelo convite. Meu nome é Fátima Lisboa Nascimento. Estou aqui para fazer esse bate-papo com o Dr. Milton, que é médico. Eu vou pedir para o Dr. Milton se apresentar e contar um pouquinho da sua história, Dr. Milton. Bem-vindo! Oi, obrigado, Fátima. Obrigado aí pelo convite também, de a gente estar conversando aqui um pouquinho, né? Como você falou, para me apresentar, né? Então, Sim. é, bom, eu fui, antes de mais nada, presidente da associação da BMIB durante muitos anos, né? Então, é uma experiência muito interessante conviver com os colegas médicos que estão interessados em aprender coisas sempre mais, né? Vamos dizer assim. Então, Nossa, desde e o é uma associação muito, muito bonita, né, Dr. Milton? Porque eu começo, estava vendo aqui, esse ano de 2024, a BMIB chegou na sua maioridade, está completando aniversário de maioridade. Olha que data 18 bonita. anos, exatamente, 18 anos. E eu participei disso, né? Quer dizer, eu, na verdade, comecei a ABMIB antes de ela ser a ABMIB. Então, já estou Ah, dentro é mesmo? a ABHH, né? E antes disso, a Associação de Homotoxicologia, a gente participou da diretoria, foi aluno lá, aprendeu muita coisa, né? Muito do que a gente vai, inclusive, conversar aqui, eu devo à ABMIB, né? Então, só para contar um pouquinho da minha história, então, eu sou médico formado pela USP, depois de Uhum. terminar minha graduação, eu fiz especialização em otorrinolaringologia. Fiz 3 anos de especialização em otorrinolaringologia. Depois eu fui para o Japão, fiquei mais 1 ano e meio em uma outra especialização na área cirúrgica otorrinolaringológica, que é a área de seios da face e laringe e voz. Depois Uhum. voltei para o Brasil, continuei mais um tempo ligado ao HC, né, à Faculdade de Medicina da USP. E em 98 eu comecei a fazer meus primeiros cursos que estavam voltados para uma visão aí um pouquinho diferente do que era a visão convencional, né? Então, naquela época não se falava em medicina integrativa, que hoje em dia se fala. Naquela época se falava em medicina alternativa ou complementar e integrativa, né? Então, não existia na época. E eu comecei durante, acho que uns 10 anos mais ou menos, trilhar essa jornada de aprender técnicas diferentes de tratamento, de formas diferentes de olhar para as doenças. E, enfim, no começo, voltados especificamente para a otorrinolaringologia. Ah, entendi. E depois, né, enfim, eu nessa época também comecei minha especialização em acupuntura. Fiz a acupuntura como segunda especialização, então eu tenho um título de especialista em acupuntura também, e ao mesmo tempo estava estudando outras estratégias terapêuticas. Então a homotoxicologia, que é uma linha homeopática, né, fez parte desse processo aí de aprendizado, onde a gente ia entendendo outras formas de olhar a doença, outras formas de tratar os doentes, né? Nossa, doutor Milton, o que foi que te despertou, né, para buscar esses outros caminhos aí de saúde, de cuidar da saúde, né? Então, eu sempre falo também, inclusive para os meus pacientes, que quando comecei a fazer medicina, eu queria aprender como cuidar dos outros
sim, mas principalmente aprender a me cuidar. Né? Como é que a gente cuida da nossa saúde? Então, eu sempre digo que isso talvez seja um grande motivador na minha vida. Pode ser um pouquinho egoísta, mas, na verdade, tem esse lado, né, de você ter uma motivação para se dedicar cada vez mais. E eu queria saber como me cuidar. E o que era melhor para a minha saúde, né, para os meus familiares, para os meus amigos, como é que era buscar saúde de uma forma melhor. Então, acho que foi isso que me motivou a fazer medicina. Primeiro, né, como eu disse, às vezes parece um pouco egoístico, mas eu percebo hoje que quando você faz isso, você aprende e pode extrapolar isso para as pessoas. Ensinar as outras pessoas, porque eu também vejo muitos médicos que falam as coisas para os pacientes, mas não fazem. Né? Hum. Ah, então você sentiu uma motivação de testar em você mesmo algumas abordagens, fazer Eu experiências. sempre digo o seguinte, eu não falo para os meus pacientes o que eu não faria em mim. Eu não Ah, falo, entendi. eu não falo Aham. uma coisa que eu não faria em mim. É isso. Então, E assim, pode falar. então, assim, esse processo foi, aí eu fiz a residência, fiz a acupuntura, Uhum. fiz toda essa formação em linhas homeopáticas, fiz formação em suplementação. Na época, existiam cursos de formação em nutrologia, em ortomolecular, em N coisas. Ou seja, nem dá para ficar falando tudo, porque é muita coisa que a gente acabava vendo e estudando por conta, porque a gente queria saber o que existia. Né? E depois de um tempo, a gente começou a organizar isso. E na ABMIB a gente começou a formar novos médicos para aprender isso. Né? Como se aprende, como a gente aprende, a gente depois sente a necessidade de ensinar os colegas. Então, durante muitos anos, a gente passou a ensinar os colegas como que a gente pode fazer um tratamento melhor dos pacientes. Né? Então, foi essa a questão. Né? Foi esse o caminho. E hoje em dia, no meu consultório, a gente atende, né? Hoje em dia a gente acaba vendo casos mais diversos de todos os tipos, né? Dentro da especialidade, às vezes fora da especialidade, né? Ou muitas vezes fora da especialidade, mas pacientes que têm, às vezes, têm tido dificuldade de achar e encontrar um caminho legal, né? Para tratar os seus problemas. Tá? Posso dizer que essa medicina é um trabalho assim mais sistêmico? Ou não seria correto falar desta forma? Então, é corretíssimo você falar que essa é uma abordagem mais sistêmica, porque quando a gente fala de sistema, a gente está falando de tudo integrado. E o organismo é uma estrutura integrada. Não, nada acontece numa ponta sem que a outra sofra um mínimo de influência. Tudo está interligado. Né? Nós estamos interligados o tempo todo, com tudo. Né? E isso é muito importante a gente entender, porque a gente, inclusive, já conversou sobre isso, né? Muito do que a gente faz de certo ou errado tem a ver com a forma que a gente pensa, né? Então, a gente vai abordar aqui um tema que é um tema assim, por que que as pessoas adoecem depois que entram em férias? Então, Pois até, é. até vocês fizeram aquele comentário, eu não sei, por quê, né? Por que isso acontece? Então, assim, né? Queria te pedir até um minutinho aqui, só para a gente reconhecer e dar um oi aqui para o pessoal que está chegando. Olha, tem várias pessoas aqui. Opa, travou aqui o negócio. E bem-vindo a todos que entraram depois que a gente começou. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Milton, ele já se apresentou e agora a gente começou a falar um pouquinho sobre o pensamento dominante no que se refere à saúde e à doença. Aham. Pode, Dr. Milton. Perfeito. Então,
Você está falando de questão do pensamento dominante. Que raios é isso, né? Então, vocês já pararam para Mas é pensar? isso. Pensar que o que a gente, tudo que a gente decide também tem a forma como tem a ver com a forma que a gente pensa? Então, por exemplo, eu estava fazendo esse exemplo, né? Muitas vezes o paciente entra no consultório falando assim, doutor, eu estou com esse problema, eu queria um medicamento para o meu problema. Tá bom. Né? Quantas pessoas não fazem isso? Não, eu estou com esse sintoma, me dá um remedinho. O remédio é para o problema, mas olha o que a gente pensa inconscientemente. Que a doença ou o sintoma que a gente está tendo é a falta de um remédio. Eu tomo remédio porque o remédio completa aquilo que está faltando e eu saro da minha doença. Nossa, que interessante, né? Porque isso vai completamente numa direção oposta de uma abordagem sistêmica de medicina, né? Exato. Ou seja, na verdade, eu tenho um problema qualquer, uma doença, e a causa é uma só. Ou seja, Uhum. eu tenho um sintoma e esse sintoma ele é desencadeado por uma causa só. Normalmente, se pensa isso. Normalmente, o público leigo pensa, olha, eu estou com uma doença, eu estou hipertenso porque eu como muito sal. Eu estou diabético porque eu como muito açúcar. Eu estou, com, digamos, uma infecção, né? Eu estou com uma infecção por causa de uma bactéria. Então, quando eu penso assim, a resposta é uma. Como eu resolvo a causa daquela doença, que no caso é o açúcar, é o sal, é a bactéria. Uhum. Eu tiro o sal, tiro o açúcar. Né? Resolvo um vírus, por exemplo. Então, eu sempre falo da história do Covid. Né? O Covid foi uma situação onde, durante muito tempo, o pessoal falava assim, olha, Covid não tem muito jeito. Esse era o pensamento coletivo, o pensamento dominante. O pensamento dominante era o quê? Covid, né? Não tem cura, Uhum. ou o Covid não tem um tratamento específico adequado, né? O Covid só vai resolver quando a gente criar a vacina, porque o Covid é uma doença que não tem outras coisas que vão funcionar. Esse E as pessoas ficavam desesperadas, né, esperando a vacina e quando dava para fazer tantas outras coisas, né, várias formas de prevenção, tanto do ponto de vista de conduta, quanto do ponto de vista de autocuidado, né, exercício físico, alimentação, sono, sol, tudo isso ajuda a nos manter mais fortalecido, né? Exatamente. Então, e de novo aquilo que eu estava falando. Então, se você pensa que todo problema da doença, no caso do Covid, é por causa do vírus, então a única forma de eu resolver esse processo é combatendo o vírus. E se eu estou combatendo ou prevenindo, enfim, né, eu acabo caindo na história da vacina. Mas enquanto isso não acontecia, né, faltou um pouco de pensar, mas o que é que no nosso organismo já existe para evitar uma infecção viral? Ou seja, múltiplos são os fatores que levam a pessoa a adoecer. Quantas pessoas não tinham parentes ou contactantes com doença, Covid, e eles não pegavam? Ou tinham sintomas Entendi. completamente diferentes? Então, Bom, uhum. então, o que estou ouvindo é que, assim, quando uma pessoa tem uma doença, essa doença tem várias causas, muitas causas. Por isso que é chamado sistêmica. E aí, como é que tudo isso se conversa? O sistêmico, as abordagens integrativas, a medicina, a saúde. Então, como eu estava falando, né? O, o processo de adoecimento ele é multifatorial.
Então, Ai, multifatorial. várias causas que levam à doença e vários sistemas que impedem a doença. Assim, temas que as causas das doenças, né, como eu falei, não é só o vírus. É se a pessoa tem um hábito de vida tá ok, se está comendo bem, se está dormindo bem, se está estressado, se não está estressado, se tem um aporte nutricional adequado ou não, enfim, tudo isso. Como está o trabalho, relacionamento, enfim, tudo isso. Do outro lado, nós temos, para simplificar, 3 sistemas grandes que controlam a nossa saúde ou que mantêm o equilíbrio do nosso organismo, que é o nosso sistema imunológico, que no caso das infecções é muito importante. Nós temos um segundo sistema, que é o sistema metabólico, endócrino, digestivo, que é muito importante. E nós temos um terceiro sistema, que é tão ou mais importante que isso, que é o sistema psiconeural, que é o nosso sistema nervoso. Então, esses 3 sistemas, eles interagem, estão juntos para defender o organismo. Eles estão lá para defender o nosso corpo de quê? Infecções. Então, é do balanço entre os fatores que causam doença e os fatores que protegem a gente ou que equilibram o nosso organismo, é que vai dar o resultado que adoecer ou não. Né? Então, o que é importante? Importante é que a gente tenha, né, os sistemas de equilíbrio adequadamente ajustados para que a gente tolere a agressão. E aí, olha que coisa interessante. Já que a gente está falando isso... Como é que a gente faz isso, né? Eu vou falar um negócio mais legal, que também, quando eu dou aula para os médicos, a gente fala muito isso. A gente fala assim, a gente adoece porque a gente não dá conta da nossa vida. Olha que frase. Olha só, a gente adoece porque a gente não dá conta da nossa vida. Ou seja, é uma rotina tão anti-saúde, é isso? Meio por aí? Então, assim, quando a gente, de novo, quando a gente fala nas aulas, quando eu dou as aulas para os colegas, eu sempre falo assim, de um lado está o nosso ambiente, que é a nossa vida, certo? Nosso estilo de vida, nossa vida, onde nós moramos, o que nós comemos, onde nós dormimos, toda a nossa vida. O que eu faço, o trabalho. E do outro lado está a minha capacidade de adaptação a esse ambiente. Ou seja, na natureza, qualquer que seja o animal, o bicho, o que é importante é como a gente se adapta, como o animal, no caso, se adapta à natureza. Então, se ele se adapta bem ao meio ambiente, ele vai ficar ótimo, vai ficar saudável, feliz, vai durar muito, vai reproduzir, vai acontecer um monte de coisa legal. Vai ficar feliz, confortável, vai prosperar. Então, a prosperidade de uma espécie depende da capacidade adaptativa dessa espécie ao ambiente, tá certo? No caso do homem, vamos trazer para a nossa vida do dia a dia. A nossa capacidade de adaptar a nossa vida é o que vai dar a nossa saúde. Nossa, isso tem muito uma fórmula, né, doutor Milton? Porque a pessoa pode, a mesma pessoa, quando fala pessoas diferentes, podem estar ali vivendo num mesmo ambiente, com muitas variáveis parecidas, e ainda assim cada uma vai ter uma resposta completamente diferente, né? Então, o que você falou foi... Mas eu gosto de olhar da seguinte forma. Não existe uma receita de bolo certa. Existem múltiplas receitas de bolo certas. E vão fazer com que a nossa vida seja ok. Entendeu? Existem múltiplas formas. Por isso, que olha que coisa interessante. Eu vou falar um negócio muito bacana, porque eu vejo isso no consultório o tempo todo. Quantas vezes eu vejo no meu consultório
pacientes que fazem atividade física regular, tudo certinho, que Sei. comem absolutamente certinho, que têm um padrão de vida muito bom, mas não estão saudáveis. Por que será, doutor Milton? Será que eles são certinhos demais? Não, justamente o que não está certo é o que tem a ver com a capacidade adaptativa dessa pessoa, né? Como é que está o jeito como ele encara a vida. O jeito como ele encara a vida. Isso depende do quê? Da forma como você pensa a vida. Como você pensa a vida e a sua vida. Como você pensa a sua vida? Eu acho que a minha vida está ok. Você acha que a sua vida está ok? É como eu penso a minha vida, é como eu vivo a minha vida, né? Exatamente. Como eu Não é o penso a minha vida vai afetar diretamente como eu vivo a contexto. minha vida, né? Exatamente, exatamente. Então, Não importa como a sua vida seja. Entendeu? Porque a sua vida pode ser muito parecida com a vida de outra pessoa, mas ao mesmo tempo você olha completamente diferente para a sua vida e a outra não. Por exemplo, você pode olhar muito bem a sua vida e a outra não. pois é. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, né, a gente vai conversando, o papo vai para lá, o papo vai para cá, e pum, aí a gente acaba arborizando um pouco. Mas é muito legal e muito importante isso. Por quê? Porque, como eu disse, são múltiplos aspectos que vão provocar uma melhor ou pior adaptação da gente à nossa própria vida. Tem, inclusive, questões de orientação espiritual de vida. Nossa, doutor Milton, eu estava pensando nisso. Eu queria te perguntar qual você considera que é o fator mais crítico, se existir um ou alguns mais críticos, quais seriam esses, né? O espiritual seria um deles? O espiritual é a cereja do bolo. O espiritual é, Nossa, cereja do bolo. o espiritual é o mais desenvolvido. Mas, enfim, quando a gente Como a está... gente poderia falar um pouco disso para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Nós estamos com uma sala agora com 22 participantes. Olha que maravilha. Então, o que acontece, né? A gente... assim, na verdade, quando a gente fala de aspectos de saúde, então eu vou falar uma outra coisa saindo um pouquinho. A nossa Tá bom. saúde, a nossa saúde, ela é classificada como... Então, assim, não sou eu que estou dizendo Organização Mundial da Saúde. A Organização Uhum. Mundial da Saúde diz que saúde é o bem-estar, o completo bem-estar físico, mental, psíquico, social. Então, a Organização Mundial de Saúde, em 1947, definiu saúde como sendo esses quatro, tendo essas quatro dimensões. Quando eu dou aula para os colegas, eu ponho uma quinta dimensão, que é justamente a espiritual, que em 1947, provavelmente, o pessoal tinha dificuldade em falar disso. Mas hoje, cabe muito, porque ninguém, hoje em dia, ou pelo menos a maior parte das pessoas já entende, ou grande parte das pessoas já entende, que espiritual não tem a ver com religião. Quer dizer, religião é uma forma de você orientar o seu espiritual, mas o espiritual é uma coisa, a religião é outra coisa. Sim. Você pode... Acredito que as pessoas, que um grande número de pessoas já consegue conversar tranquilamente, fazendo essa distinção, né, de que espiritualidade, ser espiritual, não é uma religião, não é você estar assim fiel a uma religião, né? A espiritualidade, eu diria que é mais ampla, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu pergunto, se você, do ponto de vista espiritual, está bem, qual é a probabilidade de estar emocionalmente bem e
mentalmente bem? E qual é a possibilidade de você estar socialmente bem? Maior. Maior. Uhum. Então, cada uma das dimensões, quando elas estão bem, elas favorecem que a outra dimensão melhore. E Mas, como você diria que são as características, assim, de uma pessoa que está espiritualmente bem? Como é que a gente sabe avaliar, assim? Eu posso falar um pouco de mim, assim, mas quando eu olho para outra pessoa, como é que eu sei se a pessoa... Eu tenho algum indicador, alguma pista, né, de que se ela está ou não espiritualmente bem? você sabe, a situação mais bonita que eu vejo dessa questão da espiritualidade bem é aquela pessoa de idade que às vezes você vê com toda no topo da sabedoria dela e ela, por mais humilde que ela seja, ela chega para você e fala: meu filho, né? E te dá uma sugestão, um conselho, né? Simples, simples. E aquilo te toca. Eu vou dizer isso porque, assim, esses conselhos espirituais e de espiritualidade podem vir de qualquer lugar. Outro dia, eu estava conversando com um motorista de Uber, e esse motorista de Uber falou para mim a seguinte frase: doutor, eu gosto muito do que eu faço, porque eu converso com as pessoas, porque eu levo elas para um lugar, para o outro, eu não me sinto preso, né? Eu consigo ganhar meu dinheirinho para poder manter a minha vida, né? Minha família, tá? Consigo ter meu lazerzinho. Olha, é tudo isso que eu quero. Isso é o que eu quero. Isso é uma lição de espiritualidade. Por quê? Porque ele encontrou o caminho de ser feliz. Eu costumo dizer que espiritualidade não é se Deus existe ou se Deus não existe, mas se você encontrou o caminho da sua felicidade. Isso é encontrar com Deus. Estou exagerando. Olha, se eu uma pessoa, sabe? Assim, se eu encontro o caminho da felicidade, eu espiritualmente estou bem. Eu estou trilhando esse caminho. Esse é o caminho. É o tal do caminho de Santiago, né? Enfim. Caminho de Santiago. Eu já fiz o caminho de Santiago. Cada uma dessas coisas daria uma conversa muito longa. Mas vamos voltar. Nossa, é verdade. Vamos voltar Mas aí, voltando para a saúde, né? para a saúde. Então, assim, Saúde e doença. Como é que é essa dança? Nós estávamos falando dos sistemas adaptativos para a nossa vida. Então, pensa, nós temos dois fatores. Nós temos o fator vida e as demandas da vida, as agressões da vida, enfim, o nosso ambiente. E nós temos a capacidade intrínseca do organismo de aumentar o ambiente. É dessa relação que sai a saúde ou doença. E aí, agora que a gente já está falando, e as pessoas devem estar perguntando o que raios tem a ver com as pessoas adoecerem nas férias, né? Pois é, eu acho que o público está bem curioso. Eu mesma estou curiosa para saber onde a gente vai, onde vai dar essa conversa, doutor Milton. Aonde vai a conversa? Então, onde vai dar essa conversa é que, bom, como eu falei, a gente adoece por vários fatores. É multifatorial. Mas, em síntese, a gente adoece porque a gente não está dando conta da nossa vida. Quando você entra em férias, você muda a sua vida. Não muda? Ah, é verdade, né? Quem nunca tirou férias na vida, né? Eu mesma, eu tirei férias em vários formatos e aí, às vezes, já aconteceu de eu voltar das férias mais cansada do que quando eu saí. Pois é. Isso já aconteceu comigo. Mas o que acontece?
então? Quando você tem uma mudança para as férias, você está mudando o seu ambiente. Será que quando você foi para as férias, o seu organismo estava capaz de se adaptar e aguentar as férias? Nossa, eu vejo assim pessoas que eu conheço, né, que quando elas vão tirar férias já estão no limite, assim, do estresse. E algumas dessas pessoas, nossa, estou até lembrando de um casal agora que tem filhos pequenos, né? Então, imagina, muda a rotina, vira de cabeça para baixo a rotina, é uma outra rotina, é uma outra lida, e criança também dá bastante trabalho, né? Então, como é que são essas férias, né? Será que a pessoa consegue se restabelecer, se regenerar, né? Quantas pessoas, né? Você falou de um exemplo muito bacana, porque eu vivi isso na fase dos meus filhos pequenos, que minha esposa falava, não, para lá nós não, né? Foi o período da nossa vida que a gente mais visitava a minha sogra, né? Por quê? Porque lá a logística era perfeita, né? Porque você leva os filhos, a infraestrutura está lá, muito pouco, você levava não tantas coisas, né? Vamos dizer assim. Você chegava e de fato a gente descansava, né? A gente conseguia descansar. Então, o que acontece? A logística de férias impacta muito. Então, eu vejo às vezes, e isso é muito interessante a gente perceber, que tem gente que faz, né, algumas férias que você olha para aquilo e fala, nossa, isso vai ser um estresse danado. Porque você cria situações por escolha de lugar onde você vai viajar, da forma, com quem, se você vai viajar com os filhos pequenos, que tipo de coisa vai acontecer quando você for viajar, que às vezes, né, aquilo você não vai descansar, aquilo você vai se sobrecarregar, por mais que às vezes é divertido. Nossa, imagina quantas atividades diárias, né? Aí você Exato, quer exato. fazer caber mais coisas assim para fazer dentro daquele período de férias, né? Para aproveitar ao máximo. E esse ao máximo tem um preço depois, né? Você sabe que eu atendo muitas pessoas muito bem-sucedidas assim do ponto de vista profissional, sabe? Desde jovens até mais idade, de mais velhos. E eu vou dar exemplos diferentes de cada fase. Então, às vezes eu atendo, eu tenho pacientes que são mais jovens, que assim, eles são já, né, pela idade, estão super bem nas empresas, cargos bons, altos, salários altos, etc, etc, etc. Tiram férias e fazem aquelas baita viagens. Mas são pessoas que estão lá naquele ritmo, pilhados de estresse. E sistematicamente eles vão viajar e voltam aí com quadro gastrointestinal, com quadro de vias aéreas, com uma infecção em algum lugar. Por quê? Porque também acontece um fenômeno que é muito interessante, é assim, essas pessoas, elas estão funcionando no dia a dia delas na base de estímulo de estresse. Então, a adrenalina lá no alto, né? Os sistemas, digamos assim, com o acelerador no máximo, e a hora que elas entram em férias, elas relaxam, elas vão abusar algumas vezes, né, da bebida, diminuir o sono, etc. e tal, e o estresse cai, porque obviamente elas não estão trabalhando, a capacidade imune que está dependendo desse estresse cai também. A imunidade acaba caindo e a pessoa adoece. Eu costumo dar esse exemplo para as pessoas que não entenderam. Imagina aquele escravo na fazenda de café que estava sendo açoitado com um chicote para trabalhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Na hora, né, que ele para de ser chicotado, ele desmaia. Porque o que mantinha ele acordado era o chicote. Então, o que mantém o tônus de um indivíduo desse, que está muito pilhado,
é o estresse do trabalho. A hora que sai o estresse do trabalho, o corpo desanda. Então, vertigem é muito frequente acontecer nessas situações. A pessoa está num ritmo de muita agitação, estresse, às vezes problemas na família, tal. Tira férias, pum, adoece. É quase como se entrasse num modo de ilusão, né? Aí você vai buscar coisas para ter deslumbramento, para euforia, para distrair a cabeça ao máximo, para viver experiências com adrenalina, por exemplo. E, e aí é muita coisa, né? Se a pessoa vai passar por isso, ela já está cansada, já está estressada, é demandar bastante assim do corpo, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa situação, eu estou falando do jovem nessa situação. Imagine, por exemplo, um cara de idade, uma pessoa de idade, né? Eu já tive situações também, por exemplo, a pessoa de idade que ela está debilitada já por um quadro de doença, a gente vai, né? Ou ele fez um tratamento, deu uma equilibradinha, ele está razoavelmente bem e vai para uma viagem, assim, digamos, um pouco mais exagerada. Uma viagem para o exterior, né? Eu tive uma situação, por exemplo, de um paciente que eu fazia um cruzeiro na Grécia, né? E fez um quadro, né, isquêmico no cruzeiro na Grécia. Nossa! Entendeu? Aí, imagine. Então, assim, o que acontece? A pessoa de idade é o contrário. Então, o jovem, ele tem uma capacidade física muito maior, claro, trabalha numa demanda muito alta, e ele, quando adoece, vai ter um quadro agudo, né? Tipo uma vertigem aguda, uma sinusite aguda, etc, etc. Um resfriado, uma diarreia aguda, enfim. Por quê? Porque, apesar do desgaste, ele é jovem. Uhum. O idoso, na outra ponta, ele já é mais frágil. Se ele está debilitado por um quadro crônico, mesmo que ele tenha equilibrado, esse equilíbrio é muito instável. E a hora que ele vai para uma demanda dessas, mesmo que seja um pouco, parece que não é muito, mas para aquele organismo que tem uma capacidade adaptativa baixa, é muito. Sim. E ele vai adoecer, e aí o problema é que, como ele é frágil, ele faz quadros graves. Então, é muito importante que a gente, né, quando vai fazer um tipo de coisa dessa, qualquer pessoa, imagine, você vai levar uma pessoa de idade, não, ele parece que está bem, tal, mas olha a idade dele. Você vai fazer um negócio desse, você viaja, ou ele estava fazendo um tratamento, acabou de melhorar. Não, ele está bem, ele estava mal, mas ele está bem agora, pronto. Essa é a pior situação. Porque um idoso, não importa a idade, na verdade, né, que ele vem numa história boa, ou sempre vem numa curva boa, né, ele tem uma saúde boa, ele vai tolerar, né? Claro, guardadas as devidas proporções, ele vai tolerar entrar de Uhum. férias desse tipo, porque ele está acostumado, enfim, ele está bem, ele faz no dia a dia, enfim, está ótimo. Agora, imagina que, né, nessa situação, ele estava doentinho, melhorou, você leva para as férias, aí ele desanda nas férias. Então, como é que as pessoas podem tirar férias e aproveitar as férias, mantendo a saúde num estado aceitável, ao mesmo tempo que também se permitem, se autorizam a se divertir, a viver experiências diferentes? Como é que eu faço para combinar essas coisas, né? Para conseguir sair da minha rotina e me aventurar, né, a novas experiências e manter a saúde nas diferentes idades, né? Porque daí a regra que vale para uma etapa não vale para outra, enfim. Então, lembra que bom,
que eu estou falando aqui, vamos conversar de uma forma geral, né? Então, assim, o resumo da ópera é, não importa, tá? Idade, não importa nada disso, importa é você pensar. Se eu quero tirar férias adequadas e curtir as minhas férias, né? A gente tem que lembrar que a gente cuida da nossa saúde, a gente quer ter energia para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, né? Mas a gente não se preocupa em nos prepararmos para as férias. Então, as férias têm que ser olhadas como um grande objetivo nosso de vida. Ou seja, né, a pessoa acha que vai relaxar nas férias. Não, eu tenho que estar no melhor da minha capacidade física para fazer as férias, até para poder fazer férias muito boas. Porque as férias são né, as férias são as memórias que a gente quer guardar. Não é a memória do trabalho e do dia a dia comum. A gente está indo para as férias, está fazendo uma viagem, está escolhendo uma coisa que vai construir as nossas memórias. Imagina as nossas memórias doentes. Então, Não dá certo, a né? primeira coisa é o seguinte. Principalmente as férias a gente se ocupa, né, de escolher um lugar novo, um lugar diferente. Ah, eu quero realizar um sonho de conhecer tal lugar nas minhas férias, né? E isso tudo tem muito significado para cada um, né? Claro, Só que aí quando eu cuido só de guardar o dinheiro, comprar passagem, reservar o hotel, e não cuido desse corpo que eu habito, aí o negócio complica, né? É isso que eu tô ouvindo, doutor Milton, é isso? Eu entendi direito? exatamente. A gente se preocupa em manter a saúde para o período, né, digamos, não de férias. Mas a gente esquece de preparar o nosso corpo para as férias, que são um período fundamental, né, na nossa vida. Então, as férias Verdade. não são um momento onde a gente tem que recuperar a saúde só. Talvez a saúde mental, mas a saúde física, ela precisa também ser preparada para que a gente tolere um período desse. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, que tipo de férias a gente vai levar? Que tipo de férias a gente vai fazer? Então, já comentamos sobre isso, né? Se você quer umas férias para recuperar a sua saúde, você deve ir para um spa, não é? Uhum. É onde, certamente, eu até comentei isso, eu falei, eu não tenho pacientes que foram tirar férias, tiraram dias no spa e voltaram mais doentes. Porque logo lá eles vão acertar a alimentação, vão ter atividade física, vão relaxar, vão meditar, vão ter massagem, vão fazer um monte de coisa, é tudo terapêutico lá. Sei. Mas esse é um outro foco. Você está aproveitando aquele período para recuperar a tua saúde. Então imagine que Uhum. você vai poder fazer isso antes de viajar. Cuidar um pouco melhor da sua alimentação para preparar, para você vai beber mais durante a viagem, então no período anterior à viagem você deve estar, né, exagerando, não exagerando na alimentação, não exagerando na bebida, melhorando a qualidade do sono, né? Melhorando aí a dinâmica. Então, lógico, a gente às vezes para tirar as férias a gente está lá correndo no trabalho, tal, tudo, mas a gente tem que guardar um pequeno tempo para refletir, né? O que você quer das suas férias? Para que você, às vezes, fala assim, olha, eu não consegui me preparar tão bem, então eu não preciso ir para essas férias e aproveitar o máximo possível. Porque eu também tenho que me resguardar um pouquinho para ficar bem. Então, não é aquela engraçada, aquelas pessoas. É engraçado que isso passa na cabeça das pessoas. Não, tem que fazer tudo, tem que visitar tudo, tem que ir para não sei o quê, tem que. Sabe? Uhum. Quando, na verdade, você vai lá, às vezes, para poder curtir mais tranquilo, independente se você vai com a família, independente se você vai para algum lugar, independente se você vai viajar, sabe? É um outro ritmo, a gente tem que imprimir um outro ritmo, que seja um ritmo mais saudável durante esse período também de descanso, né? É verdade. Então, tudo isso é
muito importante que seja planejado antes de viajar. Agora, o que mais que pode ser feito? Né? A gente usa, né, às vezes, suplementos, a gente usa vitaminas. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa simples? Né? Hum. Vitamina C. Então, como eu falei, Ah, vitamina C. A gente conversou sobre isso outro dia, né? como a gente muitas vezes as pessoas têm processos de infecção de via aérea quando voltam dessas viagens. Uhum. Não estou dizendo que é só vitamina C, mas vitamina C, ele tem trabalhos mostrando que quando você repõe vitamina C no paciente, principalmente no paciente que está sob estresse, e obviamente que as pessoas antes das viagens muitas vezes estão estressadas, trabalhando muito, etc. e tal. Então vamos supor que, sei lá, 20 dias antes, 30 dias antes, você começa a tomar, né, vitamina C diariamente. Só isso já muda a resposta que você vai ter do ponto de vista imunológico para depois. Não quer dizer que você não... Eu teria que tomar vitamina C antes de começar a tomar antes das férias. Nas férias. Eu só para dar um exemplo de que Uhum. quando você para depois, você tem que preparar a saúde antes. Por quê? Olha o que acontece na prática. Vem o paciente depois das férias e fala, doutor, o que eu faço? Eu fiquei tão mal. Agora, nesse começo do ano, inclusive a gente tinha comentado, e esse foi um dos motivos por que nós estamos fazendo essa live hoje, foi justamente que a gente estava comentando sobre isso. O paciente vem depois das férias dizendo o que eu faço agora, depois que já está todo desandado. Então, por exemplo, só para ficar registrado, o que é muito comum. Então, imagine em vias aéreas, né? Em vias aéreas, o paciente vai e aí tem um quadro agudo de vias aéreas, uma amidalite, uma otite, uma sinusite. Aí ele está fragilizado, ele está sem energia porque desgastou, abusou, a alimentação saiu fora da rotina, etc. e tal. A capacidade desse organismo de resolver a infecção dele facilmente está muito ruim, ou seja, caiu a capacidade de defesa. Então, a chance desse paciente precisar de antibiótico, por exemplo, para uma infecção é maior. Então, o paciente toma antibiótico. Só que o antibiótico tem seus efeitos. Então, sabidamente, você usar antibiótico aumenta a chance de uma recidiva. Ou seja, quando você toma antibiótico hoje para o tratamento de uma doença de via aérea, nos próximos 2 meses, você tem o dobro de chance de pegar de novo do que uma pessoa que tomou antibiótico. Dobra a sua chance de recidivar. Entendeu? Então, veja, tomar antibiótico não é assim, às vezes é necessário, claro, mas não é uma coisa isenta de efeito colateral. Então, se você puder não tomar, melhor. Agora, essa pessoa vem fragilizada, vem com sintoma, está muito mal, o organismo não dá conta, você precisa dar ajuda, e aí você cai no antibiótico. E aí esse paciente, às vezes, ele está tão fragilizado que, em vez de levar 2 meses ou 1 mês para ele recidivar, ele recidiva logo depois. Ou seja, nem dá a impressão que ele nem resolveu o processo infeccioso. Então, ele toma lá o X número de dias de antibiótico, passa uma semana, 2 semanas, está ruim de novo. Uhum. Por quê? Porque além do cansaço, além de não ter preparado, além de tudo isso, ele ainda teve que tomar esses remédios que, obviamente, abalam também o sistema imune indiretamente. Então, quando você toma um antibiótico, altera a flora bacteriana dá tônus para o sistema imunológico. Então, se você muda a flora bacteriana, a tua imunidade vai cair. Vai diminuir um pouco. E aí isso pode predispor a recidiva. E aí entra no ciclo vicioso, e aí é o problema. Então, você ganhou umas férias que talvez, às vezes, você não aproveitou tanto e ganha um pós-férias turbulento. Nós estamos, há 8 minutos de terminar a nossa live. Fiquei aqui pensando, né? Falei, nossa, será que teria uma palavra assim
sinônimo da palavra saúde, assim, uma palavra que fosse um símbolo bem forte, assim, para as pessoas lembrarem bem dela e praticarem antes de tirar férias. Uma que vai gravar, assim, que seria saúde nesse contexto? Nesse contexto, eu acho que saúde é poupança, né? A poupança, doutor Milton, gostei dessa, gostei. Quer dizer, então, que a gente tem que poupar antes de tirar férias para Exatamente. poder Poder aproveitar durante as férias. a gente conseguir aproveitar melhor as E aí, férias. as coisas E daí eu tô com que você faz, toque energético de saúde, de vitamina, de vitalidade para conseguir me jogar nas minhas férias de uma maneira mais saudável, isso que né? eu estou falando para você, que nós começamos essa live falando sobre pensamento, né? Pensamento dominante, isso. Qual o pensamento dominante? Então, é o pensamento que a gente tá sendo colocado aqui para a reflexão das pessoas. O que é, né, melhor, né? Fazer algo para estimular a saúde ou ficar só pensando em tratar depois que a doença apareceu. Qual é o modo de vida que eu escolho, né? Qual é Exatamente. o modo de vida que eu escolho? Porque, nossa, isso me remeteu muito a coisas da minha profissão mesmo. A gente, quando vai fazer planejamento estratégico, a gente pensa no futuro, né? Ai, mas o futuro, vamos planejar o futuro, vamos fazer plano, vamos desenhar indicadores e tarará. Só que o futuro é o que eu faço agora. É o meu modo de vida agora, aqui agora, que vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Então não adianta, né? Cabe bem essa coisa aqui da poupança. É antes. É antes. As pessoas, você falou um negócio que me lembrei de outra coisa que a gente às vezes conversa, né? Hã? E, assim, a gente está numa reunião, a gente fica falando muito de saúde, né? Mas saúde Sim. é objetivo. E qual que é o objetivo? Saúde Não, não. subjetiva? Qual é o objetivo da saúde? O objetivo O objetivo, da saúde? Ah, é a gente ser feliz, né? sem dúvida nenhuma, é a nossa jornada, é aquilo que a gente estava discutindo na jornada. E É aquilo, com saúde eu faço tudo. Com saúde eu crio, eu invento, eu dou um jeito de resolver os desafios, eu supero as barreiras pelo meio do caminho. Agora, sem saúde é bem mais difícil. Não que não seja possível, mas é bem mais difícil, né? isso. Então, ó, se a gente quer guardar memórias de férias melhores, então a gente poupa a nossa saúde para curtir as férias. Esse é o princípio. Se prepara para as férias, né? Melhor, olha que coisa, eu canso de fazer tratamentos onde os pacientes, que já são meus pacientes antigos, eles vêm se preparar para uma viagem de trabalho, para um congresso, para uma convenção. Dificilmente você vai vir, ó, eu quero me preparar para as minhas férias. Até ver. Aliás, lembrei. Sabe o que me veio agora? A coisa da ansiedade. Falar assim, ai, mas eu tô tão ansiosa para tirar férias que eu não sei como é que eu vou parar para pensar que eu tenho que me preparar para tirar férias e que isso significa descansar, comer bem. Não, Como é que você pode falar para as pessoas assim, para conter também essa ansiedade toda antes de tirar férias? bom, eu acho que assim, autopercepção, né? Autopercepção é assim. Todas as nossas escolhas devem ser sábias e todas as nossas escolhas devem ser amadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você percebe que seu corpo não está bem e eu vou tirar férias e não vai dar tempo de fazer nada, então tem que ir, vai com calma, vai por umas férias meio assim,
não vai dar conta. Eu não vou dar conta de fazer tudo do jeito que talvez fosse o melhor. Mas eu me poupo para quando eu voltar bem. Porque se eu não conseguir fazer isso, quando eu voltar, a coisa vai ser mais turbulenta. Doutor Milton, o senhor tocou num tema aí muito profundo que eu acho que vale a pena destacar para fechar essa live, né? Você falou de amor, né? O amor por mim que vai me fazer eu me cuidar melhor antes de tirar as minhas férias, para que eu possa ser feliz durante as férias, ser feliz depois que eu voltar das férias. Mas o amor parece que é uma chave importante, não é, doutor Milton? Com certeza. Vai ser um assunto para falar de amor e saúde muito legal de discutir para a gente fazer numa próxima oportunidade, que eu estou vendo também aqui que nós estamos quase na raspa do tacho. E o Instagram, ele derruba a gente, né, a hora que termina. É. Então, suas palavras finais. As minhas palavras E a mim, assim, agradeço muito a todos que estão presentes, agradeço a ABMIB, agradeço o nosso bate-papo e passo a palavra para você encerrar esse bate-papo de hoje. Obrigado pelo convite, na verdade, de estar fazendo essa primeira live, né, da ABMIB, com anos. A maioridade está com a primeira live, então é isso aí. Legal, assim, fico feliz desse processo aí estar começando. Espero aí que os colegas diretores da associação prossigam aí nesse processo aí das lives. A live tem essa ideia, né, de passar conhecimento e passar informação e ter algumas reflexões, principalmente, acho que as reflexões para as pessoas em geral, né? Que às vezes a gente, vamos dizer, como vai ficar gravado aí, que as pessoas possam ver depois também. É isso. Então, aguardem que em breve a gente vamos anunciar as próximas lives. Legal. Estou vendo aqui alguns pacientes que estão me mandando mensagem aqui também. Fico feliz aqui. A Tarsila. Estou vendo a Ingrid, uma colega médica. Nossa, muita gente. Legal. Eu vi passar bastante gente. Instagram é uma coisa muito bacana, porque assim, as pessoas entram às vezes para dar uma olhadinha, tal. De repente, né, só para saber o que era, enfim, o que a gente ia falar. Espero que quem ficou mais para o final aí e percebeu aí que, né, e percebeu interesse para isso, depois dê uma olhadinha aí na gravação. Tá bom? É isso. Pessoal, saúde é poupança. Faça poupança de saúde para as férias. E inclua uma pitadinha de amor nisso que vai dar certo. Com certeza. Com certeza. E procure o seu médico, que uma forma de você fazer uma forma de você fazer essa poupança, de você se preparar, é indo ao médico. E se você não tem o seu médico, vá no Dr. Milton. Eu fazendo propaganda. No site da BMIB tem uma página com a divulgação de todos os médicos de várias especialidades que têm este pensamento das abordagens integrativas, de uma medicina mais sistêmica. Se isso fez sentido para você, entra lá no site da BMIB e dá uma olhada, porque você lá pode escolher, inclusive, a especialidade que te interessa. Legal. É isso. Então, acho que a gente pode sair antes do Instagram derrubar a gente, né? Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.